Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais uma vez com vocês aqui, eu acho que já faço parte dessa família também, né? Da irmã Amância, eu acho que já é o coração. E assim, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui, de me darem a oportunidade de estar com vocês, sempre trazendo um pouquinho de tudo que a gente tem que estudar, de tudo que a gente tem que aprender. E nada mais do que pertinente a gente no início de ano, onde o que se fala muito é regeneração, é mudanças de energia, eu trazer um pouquinho para a gente relembrar sobre a boa nova de Jesus, né? Então, hoje eu vou trazer um pouquinho a respeito disso, para quem ainda não conhece, alguém ouviu falar sobre a boa nova, não sabe bem exatamente o que é. Eu começo aqui trazendo para vocês quando que isso começou, quando que foi que a boa nova de Jesus começou, né? Então, a Boa Nova de Jesus, ela se iniciou na Era Augusta de Roma. Era o governo do Otaviano, e ele ficou conhecido como Augusto, e ficou uma época de Roma marcada, porque ela vinha de muitas guerras, muitos conflitos, muitas degolações, muitos latrocídios, e houve uma calmaria de uma forma que todo mundo estranhou. O que é que está acontecendo? De repente, do nada, acabaram-se as guerras, acabaram-se as lutas, não tem mais morte, né? E o livro Boa Nova, que trouxe para a gente no primeiro capítulo dele, ele traz que nessa época, o astral todo, a parte espiritual toda, ela já estava preparando Roma para receber o Messias. Né? Então, assim, nós sabemos que o Messias ficou 2000 anos em preparo para trazer aquela forma toda crística dele, reduzir para que ele conseguisse habitar dentro de um corpo físico, né? E quando tudo isso aconteceu, na Era Augusta de Roma, vieram todos aqueles grandes artistas, aqueles pintores, aqueles poetisos, e tudo isso foi preparando aquele ambiente de Roma para que estivesse apto a receber Jesus, né? Então, foi nessa época em que tudo isso começou. E daí, então, esse rei, que é o Otaviano, ele foi um rei muito enérgico e que trouxe toda essa revolução para Roma, acalmando os corações, trazendo um ambiente... Então, todo o ambiente foi preparado, todos aqueles artistas que reencarnaram naquela época já estavam com a missão de trazer uma outra visão para o povo romano, trazer aquela situação do amor, do carinho, da fraternidade, um outro patamar do que eles estavam acostumados a viver, né? E aí, então, então daí o que acontece? Nesse momento, diz que essa era a esfera de Cristo. Então, a gente tem a boa nova de Jesus que veio com o Evangelho, e aí ele diz que essa era a esfera do Cristo. Então, tudo foi preparado para que o povo que estivesse ali também estivesse aberto a receber os ensinamentos, já estivesse selecionado quem seriam aquelas pessoas que estariam ao lado de Cristo. Já sabíamos quem seria a pessoa que, naquele momento crucial, foi Pilatos quem decidiu o que seria feito com Cristo. Então, tudo isso já estava planejado, e começou essa era crística quando veio o nascimento de Jesus, né? E aí esse canal se abriu e veio o nascimento de Jesus, que aconteceu, como a gente ouviu aqui nas palestras do final do ano, nasceu numa Armagedora, Jerusalém, né? E ele sempre peregrinava ali entre as cidades que tinham ali por perto. E aí a gente sabe que, na verdade, Jesus começou a sua missão com 30 anos. Foi só dos 30 aos 33, que Jesus realmente atuou na missão que ele veio aqui para a Terra. Tanto que a gente procura escritos, procura histórias que contêm parte da vida de Jesus antes disso, e a gente não acha. É muito raro você encontrar algo que conte sobre a vida de Jesus. Adolescência, as outras... O que a gente tem mesmo, os escritos, são a partir dos 30 anos, quando ele inicia naquele jubileu, naquele casamento, onde ele realiza o primeiro milagre, né, que foi a pedido da mãe dele, onde eles estão lá numa casa, num casamento, e aí esse casamento, a família da noiva era muito pobre, ou era do noivo, a família do noivo era muito pobre, e acabou o vinho que eles tinham contratado, e só sobra, aí a mãe de Jesus, Maria, pede para ele
meio que implorando, né? Jesus, ajuda a gente. E Jesus, nesse momento, ainda diz para ela, mãe, mas eu vou começar fazendo isso, né? Eu tenho tantas coisas para fazer, você quer que eu transforme água em vinho? E ela diz, uma coisa que marcou para mim muito, Maria diz para Jesus, se não for agora, será quando? Né? E eu acho que é uma questão que a gente guarda para cada um de nós, para quem ainda não trouxe Jesus para a vida, se não for agora, será quando? Até quando a gente vai ficar empurrando a ideia de tentar se transformar, a ideia de tentar ter outras ações, de fazer coisas melhores, né? E aí, nessa época de 30 anos, Jesus passa um tempo com o primo dele, João Batista, ali no deserto, em comunhão, tentando decidir o que é que eles vão fazer, qual vai ser a melhor forma de trazer tudo isso para aquele povo. E aí eles, num dado momento, Jesus fala para João, João, volte para lá que eu preciso passar por Jerusalém, antes de voltar para Galileia, porque eu preciso ver algumas coisas em Jerusalém. Então ele chega em Jerusalém, ele se encontra com um grupo de sacerdotes, anciões ali, e aí um deles, ele era o sogro de Caifás, que era o sacerdote supremo naquela época, conhecido como Hanã. E aí esse sacerdote, ele olha para Jesus, todos os outros se afastam, porque diz que Jesus era assim, ou você amava ou você odiava, e amando ou odiando você não conseguia mais ficar longe dele. O magnetismo dele era tanto que quando você via, ou você mudava a sua vida ou não, mas você meio que ficava ligado àquele ser, né? E aí um desses sacerdotes, ele chega perto de Jesus, percebe que ele é um galileu e pergunta para ele, né? O que você faz aqui na cidade? E daí Jesus, daquele jeito sempre calmo, tranquilo, sábio que ele era, né? Ele diz que ele estava passando ali por Jerusalém procurando o reino de Deus. E aí já mexeu naquela coisinha ali daquele sacerdote, parente do maior sacerdote de Roma, de Atenas. E ele pergunta assim, poxa, reino de Deus, quem que você pensa que é, né? Quem que você pensa que é para fazer isso, né? Como que você vem fazer isso? E aí ele diz assim, o reino de Deus não é um lugar, né? Diferentemente do que a gente pensa, o reino de Deus ele está dentro de cada um de nós. É uma construção que a gente tem aqui dentro da gente e que a gente faz essa construção ir para frente ou não, né? E aí ele diz para ele, aí o sacerdote diz para ele indignado, né? Mas poxa, uma obra divina nas tuas mãos, né? Você não passa de um galileu, como que isso pode ser? Se tivesse alguma obra divina, quem deveria saber sou eu, porque eu que estou sacerdote, eu que sei de tudo. Quem que ia passar isso para você, né? Você vai fazer isso com o quê? Quais que são os teus planos? E daí ele pergunta de novo, daí ele responde para ele assim, sim, porque esse homem fala que quem que é o povo que vai segui-lo? E ele diz que o povo dele está por toda parte, não está em nenhum lugar, né? E aí o sacerdote diz para ele, mas quem? Os tolos e os ignorantes, né, que estão por toda a parte da terra, esses que vão representar o material da tua edificação, né? E ele diz que, poxa, você vai então construir algo de lama, né? E aí Jesus, mais uma vez, diz para ele, né? Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Então ele traz conceitos ali para aquele sacerdote muito aquém do que ele está imaginando, né? Enquanto aquele sacerdote está preocupado com matéria, ele está preocupado quem que são os reis que te apoiam, quem são os príncipes que estão com você, quanto dinheiro você tem. Ele está trazendo que o reino está dentro de cada um de nós. Ele está dizendo que ele está ali para falar para as pessoas que estão por toda parte e que querem ouvi-lo, e não as pessoas que estão ali se achando superior, né, a todo momento. E daí ele ainda faz mais uma pergunta, porque ele fica muito impressionado com toda a calma, a benevolência de Jesus e as respostas que ele traz para ele. E aí ele pergunta para ele se ele conhece Roma ou Atenas, né, que são os polos daquela época, onde se concentravam os grandes artistas, os reis, né? E aí ele diz assim, que ele conhece o amor e a verdade. E aí ele pergunta também se ele saberia
quais são os códigos da província, quais são as leis que regem Roma, né? E Jesus retorna e diz, sim, eu sei qual é a vontade do meu Pai que estás no céu. Então, assim, o mais importante do que tudo isso é o que Deus quer para que a gente faça, é o que Deus tem de propósito para mim. Então, já estudamos vários pontos aqui, sabemos que o que é daqui da matéria, não desmerecendo, né? Enquanto vivemos essa vida, temos sim que viver as convenções do homem, temos que estar dentro das leis do homem, mas a nossa essência é espírito, né? E sempre tem aquela frasezinha que eu gosto de lembrar sempre, que a gente se esquece que somos espíritos vivendo uma experiência corpórea, né? Uma experiência na matéria, e não ao contrário. A gente sempre se esquece disso e pensa que somos matéria e que logo a gente vai viver uma experiência espiritual quando chegar o momento, mas não, é o contrário, né? Somos espíritos eternos, então a nossa pátria real é a pátria celestial, e aqui na Terra, aqui na matéria, a gente passa por pequenos períodos para poder fazer os testes que a gente fala, de tudo que a gente tem que evoluir, de tudo que a gente tem que aprender, da renovação que a gente tem que fazer. E aí, então, depois dessa conversa, ele se afasta e Jesus segue o caminho dele de volta para Galileia e realmente aí começa a sua verdadeira missão. Então, ele já chega ali ele já avista aquele barco com os pescadores no mar da Galileia chegando, e ele primeiramente já chega em Simão e André, né? E ele já chega daquele jeito, já viu um burburinho falando a respeito de Jesus, que Jesus estava por ali. E aí o pessoal ali todo junto, os pescadores saíam de manhã, ficavam basicamente todo dia no mar pescando, voltava tardinha, né? Trazendo o que eles tinham pescado. Então André era um dos que já tinha ouvido falar a respeito desse Messias, né? De Jesus, que ele estava pregando em alguns lugares. E todos eles nasceram com a instrução de que um dia o Messias veria, né? E por ter essa missão de acompanhar Jesus, de ser os discípulos, isso estava dentro de cada um deles, né? E até, eu não sei se vocês assistem, ou se alguém aqui já viu, tem aquela série da Netflix, a The Chosen, que mostra isso, e é muito legal, porque traz toda a emoção desse encontro, né? Ele sai um pouco daquela coisa, porque a gente é acostumado a assistir o filme da vida de Jesus na Paixão de Cristo, na Semana de Paixão de Cristo. E é aquele filme que Jesus conta que ele é crucificado, passa todo o martírio de Jesus, acaba lá na... Então, assim, a gente não tem noção da realidade. E essa série que é a The Chosen, ela traz muito Jesus para nós. Ela trata Jesus como um homem comum, né? Então ele tem os momentos ali naquela série em que ele fala, pessoal, preciso de um tempo para mim. Ele sai, ele vai pensar, ele vai falar com Deus. Então assim, é doidinho igual cada um de nós, assim, que a gente pensa que nós somos diferentes, mas não. Jesus também tinha aquele momento, pessoal, todo mundo fica quieto um pouco, eu preciso pensar. E aí ele vai para um cantinho dele e ele ficou, pai, e agora? O que eu faço? É muito legal essa série, para quem não viu, veja um ou outro capítulo. Essa cena em que Jesus chega no mar da Galileia ali, o barco dos pescadores estão chegando, é muito legal. E daí Simão pergunta para André, mas quem é ele? Né? E André fala, é aquele que todo mundo está falando, que veio revolucionar, dizendo que é o Filho de Deus. Mas será que é? Será que não é? Eles ficam sempre na dúvida. E aí Jesus começa a convidá-los a segui-lo, né? E é muito engraçado que em nenhum momento eles pensam sobre, né? Jesus chega a eles e faz o convite, não importa o que é que eles estejam fazendo, eles deixam tudo de lado e começam a seguir Jesus. E aí assim, ele vai chamando um a um dos discípulos, e daí ele começa a fazer os sermões dele, né? E daí ele diz que ele veio fazer o reino de Deus, que ele veio buscar o reino de Deus. E aí o André é aquele discípulo que toda hora questionava, toda hora duvidava. E o André pergunta para ele assim, né? Poxa, mas em Cafarnaum, né? Que é a cidade lá onde ele começou as peregrinações. E aí, porque aqui não tem nada, aqui são poucas pessoas. Porque o que os discípulos sempre achavam? Achavam que Jesus ia realmente construir um grande reino, né? Achava que Jesus levantaria a espada, mataria todo mundo para poder trazer a paz, para poder libertar o povo. E eles não tinham a ideia do que Jesus faria, né?
E aí ele começa a fazer essas perguntas, aí Pedro traz para ele assim, Pedro traz para ele, mas pode ser que ele não seja só aqui em Cafarnaum, a gente tem cidades em volta, pode ser que ele trabalhe com toda essa população. E aí ele pergunta para eles se queriam ser os discípulos, e sem dúvida eles dizem, né, sim, a gente vai te seguir aonde você for, a gente está com você agora e sempre, né? E aí nesse mesmo dia, ele começa a fazer a primeira pregação, normalmente Jesus pegava grandes praças ou grandes lugares onde tinha lagos por perto e pedras, e ele costumava estar numa pedra maior, uma pedra mais alta, porque a quantidade de pessoas que se aproximavam para ouvir ele falar eram muitas. Eu não sei até se foi aqui que eu ouvi, mas alguém pensou, será que Jesus fazia para todo mundo ouvir, como foi o Sermão da Montanha, né? Que tinham pessoas que os olhos não enxergavam, de tantas pessoas que foram ouvir o Sermão da Montanha, e aí ele começa a fazer as suas pregações, né? Então eu trouxe aqui, esse é um trecho do capítulo 3 do livro Boa Nova. Ele foi escrito pelo Humberto de Campos, que na época assinava como Irmão X, porque ele não tinha muito medo de ser reconhecido, ele tinha medo que as pessoas quisessem tomar o direito daqueles livros, daquelas escrituras. Ele assinava como Irmão X e futuramente ele declarou que era ele, né? Então ele escreveu o livro Boa Nova, que é muito interessante para quem quiser ler. Ele conta assim, cada capítulo é um pouquinho a respeito dessa Boa Nova de Jesus, é bem gostoso, né? E aí o resumo dessa Boa Nova de Jesus, né? Então, seguir Jesus era uma expressão que os cristãos usavam para indicar o relacionamento deles com Jesus e entre eles mesmos, né? E aí eles tinham 3 significados para isso. Então, o primeiro significado para isso é que eles tinham que imitar o mestre. Então, todos sabiam que as coisas que Jesus fazia, todos eles podiam fazer. Então, a primeira coisa que eles tinham de preceito era, vamos seguir, imitar o mestre. Então, tudo que o mestre fizer, faremos também. Né? Então, se o mestre pede para levanta-te e anda, podemos fazer o levanta-te e anda também. Se o mestre diz, vamos perdoar os nossos inimigos, devemos perdoar. Então, era a imitação de Jesus, né? E aí, o segundo ponto era participar do destino do mestre. Então, já que eles estavam com Jesus, se prontificaram a segui-lo, a estar com ele, aprender com ele a todo momento, eles estavam seguindo Jesus, literalmente em todos os lugares que Jesus ia. Acabaram ficando como se fossem grandes guardiões, né? Grandes guarda-costas ali. Então, todas as peregrinações, eles se preocupavam em demasia se alguém ia fazer algo a Jesus, eles tentavam proteger. Tem muitas passagens que a gente observa isso, como a parábola do Vinde a mim as criancinhas, onde até com as crianças, o primeiro momento dos discípulos foi tentar não deixar as crianças se aproximarem, porque eles não tinham ideia do que iam fazer com o Filho de Deus, né? Qual era essa intenção? E por último, ter a vida de Jesus dentro de si. Então, assim, o grande momento desse momento de ter a vida de Jesus dentro de si, a gente pode trazer aqui o exemplo de Paulo, que Paulo foi um guardião da lei, ele condenava todos os cristãos, ele fazia com que todos fossem lá para a boca dos leões, né? Até o momento que ele entrou naquela confusão toda, sem saber direito quem ele era, o que ele queria fazer, e no deserto ele perde a visão, e Jesus chega a ele e diz, né, por que me segues, Paulo, por que me persegues? E desde esse momento do deserto, Paulo sempre dizia assim, né, que já não era mais ele quem vivia, que era Cristo quem estava dentro dele. Então Paulo conseguiu essa projeção, esse alcance de estar mesmo à altura de Jesus e transferir para as pessoas todas as palavras, todos os ensinamentos de Jesus. E sabemos que Paulo teve uma obra incrível, né? Depois da sua transformação até o seu desencarne, ele não parou de sempre peregrinar, mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo preso, mesmo apanhando, ele levantava e ele prosseguia levando os ensinamentos de Cristo. Então, qual que é a boa nova, né? A gente pensa que é alguma coisa ou não, até hoje conversando com alguém, falar assim, e me perguntaram para mim, mas o que é a boa nova, né? E eu disse, é Jesus. E disseram para mim assim, Jesus, mas eu pensei que fossem os ensinamentos, né? E aí o que eu trouxe? Não é que não sejam os seus ensinamentos,
Mas nós já tínhamos tido Moisés, tínhamos tido os profetas, né? Tínhamos tido várias pessoas que antecederam Jesus, João Batista, e que sempre tentavam trazer para a gente regras. Então, siga isso, isso e isso, que você está no reino dos céus. Siga isso, isso e isso. Mas Jesus não. Jesus, quando decidiu vir para cá, foi porque Deus estava muito cansado. Deus já não aguentava mais o homem errante, né? E aí Deus tinha chegado no momento que ele disse, eu vou destruir tudo, eu não quero mais. E aí Jesus pediu para ele, com todo amor, com todo carinho, não, pai, eu confio nos homens, eu amo esses homens, eu quero ir lá por eles. Eu quero mostrar para eles a forma que eles têm que fazer. Eu quero fazer para eles verem que é possível, porque as pessoas vinham e falavam as coisas, né? Como foi Moisés, que quando subiu lá no monte, ficou aqueles 40 anos lá, não, acho que foram 4 meses, 40 dias, para trazer os escritos de Deus, né? Que foram os 10 mandamentos. E quando ele volta para a cidade, em 40 dias, o povo todo que ele libertou, que ele fez todo aquele sacrifício, que ele lutou contra o próprio irmão, o povo já tinha desistido de esperar, né? O povo já estava cultuando imagens, o povo já estava naquela orgia, bebida, música, dança. Então, nessa hora que Jesus veio, ele falou, eu vou mostrar que é possível, eu não vou simplesmente levar escritos, né? Então, a boa nova é Jesus. A boa nova é a gente parar e olhar para a vivência de Jesus nesses poucos 3 anos, né? Que ele realmente se mostrou, que ele realmente fez os milagres, curou os cegos, curou paralíticos, né? Transformou a vida de muitas pessoas. E aí o que vem por escrito, que é realmente o evangelho, é o material que nós temos, quem escreveu foram os homens, né? Não foi Jesus. Foram os discípulos que viveram com Jesus, que depois foram lá e registraram tudo isso. E aí, por fim, vem o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz com o Espírito da Verdade, que em dado momento sabemos também que esse Espírito da Verdade é Jesus, quem teve confirmando e ditando as coisas por Kardec, que esses ensinamentos que ele viveu durante esses 3 anos que ele se mostrou quem era e aqui veio, estão num papel, estão determinados. Então a boa nova realmente é Jesus. Então, quando a gente quiser, aquela pergunta lá do Livro dos Espíritos que diz, né, quem que é o nosso guia, modelo, em quem que a gente pode se basear para saber o que nós queremos da nossa vida, como a gente vai evoluir, e os Espíritos simplesmente respondem Jesus, né? O ser mais perfeito, o ser mais semelhante. Hoje, graças a Deus, assim, temos muitas outras pessoas a quem nos espelhar, né? Francisco de Assis, Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. E se a gente for pegar na nossa comunidade mesmo, eu sei que a gente tem muitas pessoas que doam tempo, doam dinheiro, doam atividades, né? Essa casa é uma das casas prepulsoras também que ajudam a manter tudo isso. Então a gente tem muitos exemplos, mas aquele que é o nosso modelo e guia e que é o único que vai fazer a gente chegar ao Pai é Jesus, né? E aí eu trago alguns pontinhos só para a gente fechar aqui, de algumas coisas que a gente pode estar tentando colocar no nosso dia a dia para se tornar uma pessoa que está ali dentro tentando ser melhor, tentando fazer diferente, né? E esses ensinamentos eles estão no livro Aprendendo a Lidar com as Crises, de Vanderlei Pereira. Então assim, a gente não precisa ser nenhum religioso. Então eu não preciso dizer, eu sou católico, eu sou evangélico. Na verdade, isso pouco importa. O que importa é que sejamos cristãos, né? Então, seguimos os ensinamentos de Cristo, sabemos que quem está aqui do meu lado é meu irmão, então se ele tem uma necessidade, eu tenho como auxiliá-lo, sim, é isso que eu devo fazer. Aí ele também traz para a gente que não é a gente ostentar uma crença. Então, como eu disse, não adianta eu vir aqui e falar que eu sou evangélico, ou que eu sou espírita, ou que eu sou qualquer religião que seja, mas ser aqui da minha boca para fora. E a hora em que vocês me encontrarem aí, no dia a dia, na rua, vocês verem que eu não auxilio meu irmão, vocês verem que talvez um de vocês me cumprimentem, eu nem cumprimente de volta, né? Então, que cristão é esse, né? Se eu venho aqui e trago todas essas palavras, todos esses ensinamentos, então o mais importante é que eu
faça isso no meu dia a dia, que eu traga tudo isso para a minha vida, né? Aí ele também traz, não é ter uma religião especial, mas sim uma grande responsabilidade, né? Então a gente diz, eu hoje estou espírita, né? E diz assim, por que é tão difícil ser espírita? Eu entendo que o mais difícil de estar espírita é mudar-se, né? É olhar para dentro de mim mesma e saber, por exemplo, que eu falo mal do meu vizinho. Então, quem sou eu para vir aqui falar sobre maledicência se eu falo mal do meu vizinho? Então, o difícil de ser essa transformação, de ser essa boa nova, é olhar para si e admitir, sim, eu erro também, né? Porque é fácil a gente falar assim, mas você viu fulano? Fulano erra toda hora, todo dia está fazendo aquela mesma coisa. E se você olhar para você, você provavelmente tem o mesmo erro que você está apontando no seu amigo, no seu colega, né? Então é uma grande responsabilidade, é um grande dever, é um grande querer essa transformação que a gente precisa passar. Aí esse ponto é um ponto incrível, né? Que a gente se esquece a todo momento. Nós não estamos aqui para superar o outro. Nós estamos aqui e a nossa luta é somente com nós mesmos. Porque a gente não pode mudar ninguém. Por mais que a gente ame, por mais que a gente queira, trazer para cá, para a casa espírita, para a casa de oração, para a igreja, a gente não pode fazer isso se a pessoa não quiser, né? Por quê? Aí tem aquela palavrinha mágica que todo mundo usa, né? O livre-arbítrio. Todo ser humano tem a possibilidade de escolher o que quiser para a própria vida, né? E temos que respeitar. E esse é o amor verdadeiro, esse é o ágape, né? O amor de Deus. Porque imagina, Deus está lá em cima, está vendo todas as coisas que a gente faz aqui embaixo. E Jesus ainda diz para a gente, né? Pode demorar 100 anos, 1000 anos, não importa, eu estou aqui de braços abertos. Não sei se algum de vocês aqui já esteve no cinema assistindo Nosso Lar 2. Se alguém já esteve, isso fica muito explícito. Porque assim, passam muitos anos e aquele mentor espiritual está aguardando aquele ser se arrepender, aquele ser pedir ajuda para ir lá e resgatar ele, não importa onde ele esteja, ele pode estar lá no limbo, lá no centro da terra, você vai ter alguém que te ama, você vai ter alguém que te espera para te ajudar. Né? Então, assim, só depende de cada um de nós. Então, a gente nunca pode se esquecer que a nossa luta não é contra o outro, a nossa luta é contra nós mesmos, contra nossos vícios, contra as nossas imperfeições, contra tudo aquilo que a gente está aqui com a preposição de tornar-nos melhor, né? E aí, não é construir os templos, né? Mas transformar o templo eterno que é o nosso coração, que é o que eu disse logo no começo ali, Jesus veio em busca do reino de Deus, mas o reino de Deus não é essa casa, não é essa cidade, não é nada. O reino de Deus, ele está dentro de cada um de nós, né? Por isso que a gente diz, cada um tem que fazer a sua parte, porque se cada um fizer a sua parte, o todo muda, né? E aí ele também diz, não é apenas aceitar a reencarnação para quem já compreende, para quem já aceita, para quem segue esses preceitos da reencarnação, mas tudo na nossa vida, e eu digo não só a reencarnação, mas tudo, é preciso compreender, é preciso entender por quê, é preciso saber da onde vem, da onde é essa lógica, da onde é esse raciocínio. Eu me encontrei muito na religião espírita exatamente porque ela traz respostas, né? Por ser uma pessoa questionadora. Então você tem um livro lá que é o Livro dos Espíritos, que são 800, 900 questões, perguntas e respostas, onde eles trazem respostas sobre coisas bobas mesmo, quem é Deus, quem formou a Terra, quem foi Adão e Eva, todas essas questões eles trazem, né? Que a gente muitas vezes no catolicismo fica quieto, não consegue perguntar, não consegue questionar, não tem um diálogo com o padre daquela paróquia, né? Eu até comentei outro dia, era muito fácil antigamente, porque antigamente a gente era doutrinado a peque, mas vá lá, faça a sua confissão, faça tantos Pai Nosso, tantas Ave Maria, tudo bem, você está liberado, né? E é algo muito mais profundo do que isso, né? Esse perdão, todas as coisas que a gente tem que trabalhar dentro da gente, né? Então aqui não é apenas você consumir as obras religiosas, mas você vivenciá-las e iniciar a mudança. Então não adianta eu ler o Pentateuco de Allan Kardec, que é do Espiritismo, ou eu ler a Bíblia Sagrada 300 milhões de vezes
e a hora em que meu irmão vem e pisa no meu pé, eu vou lá e chuto ele de volta, né? Então eu tenho que, sim, ler a Bíblia, e se meu irmão chegar para mim e pisar no meu pé, eu vou falar, puxa, você pisou no meu pé, mas tá tudo bem. Na próxima, você tenta não pisar, olha por onde você tá andando, vamos fazer as coisas da maneira certa, né? Então essa é a intenção, fazer essa mudança dentro de cada um de nós. E aí outra coisa, que é o que eu disse um pouquinho acima, nós não devemos curar ninguém, nós não conseguimos curar ninguém, por mais que Jesus fale, levante-te e ande, e que nós podemos fazer a mesma coisa que ele, mas essa cura, quem faz é só nós mesmos. Então a gente pode dizer assim, olha, você pode tentar por aqui, você pode tentar por ali, mas quem tem que encontrar esse caminho somos nós. Porque Jesus dizia, levanta-te e anda, mas Jesus já via dentro de cada uma daquelas pessoas e ele sabia o que era de fato o que aquele ser precisava e o que aquele ser queria, né? Tanto que há uma passagem que diz que Jesus apareceu chorando, muito triste, chorando, e Pedro pergunta para ele, Jesus, mas por que choras? Nós curamos tantas pessoas, tantos paraplégicos, né? Tantos aleijados, por que choras, Jesus? É de alegria? Você está alegre porque a gente fez tudo isso? E aí Jesus diz, não, Pedro, eu choro de tristeza. Eu choro de tristeza porque desses 9 que nós curamos hoje, 1 se regenerou. Os outros 8, olha lá, aí foi mostrando para Pedro, para que Pedro visse, esse aqui voltou lá para o prostíbulo, está lá com as mulheres da vida dele. Esse outro voltou para o bar, continua bebendo, continua na jogatina. Então, desses 9 que nós fizemos essa cura hoje, apenas 1 entendeu o que é essa cura. E aí a gente se esquece que quando Jesus dá essa oportunidade, a gente não aproveita, a gente não aceita, a gente não muda, a gente vai ter que ressarcir, porque a gente colhe exatamente aquilo que planta, né? Então ele nos dá as chances de melhora, mas se a gente não aceita, aí a gente vai ter uma colheita mais difícil ainda, mais espinhosa, né? Então a gente tem que sempre se lembrar que a gente não é capaz de curar ninguém a não ser nós mesmos. Nós podemos sim orientar, mostrar o caminho, mas a escolha sempre é de cada um de nós, né? E aí não é consolar-se em receber, é confortar-se em dar. Então a gente tem que mudar essa ideia do que, eu sou abençoado, eu tenho um bom trabalho, meus filhos são tranquilos, não me dão muita preocupação. A gente tem que começar a olhar pelo outro lado, o que eu posso fazer? Eu recebo tanto a todo momento, o que eu tenho para dar, né? E a gente sempre ouve assim, poxa, mas eu não tenho dinheiro para dar. Esse pessoal que está no farol e pede coisa, eu não tenho dinheiro para dar, eu não ando com dinheiro no carro, nem na carteira. Tudo bem, baixa o vidro, fala um boa noite, deseja um Deus te abençoe, porque todos nós temos algo para dar, sempre, né? Diz que Deus, aquela parábola dos talentos, Deus deu um talento para cada um de nós, e todos nós temos, uns têm o talento da fala, outros da escuta, outros do sorriso, né? Quantas vezes eu já tive a oportunidade de abrir um vidro e dizer para a pessoa, olha, eu não tenho nada para te dar, mas como que você tá? Tá tudo bem? Como tá a família? Como estão as coisas? E aí a hora que eu fui embora, ele, moça, você me deu o de mais de precioso que você poderia ter dado, não precisa me dar nenhuma moeda. Você me reconheceu como um ser, né? Então, assim, a gente sempre tem algo a dar para alguém. Então, vamos mudar um pouquinho de posição, porque se estamos todos aqui hoje, sabemos que já temos muito a dar, já recebemos muito, né? Já recebemos essa casa que nos acolhe, recebemos a espiritualidade amiga que ao todo tempo nos protege, nos guia, nos inspira em todas as coisas que temos que realizar da nossa vida, né? E eu acho que é basicamente isso, é só uma relembrança, porque foram há mais de 2000 anos que Jesus esteve com a gente, e todas as coisas que ele disse, todos os ensinamentos, tudo que ele viveu, está tudo tão vivo e tão presente, e como disse aquele trechinho ali dos slides, como disse Maria para Jesus, se não agora, quando? Quando é que nós vamos começar essa mudança, né? E fica aí para que vocês possam pensar a respeito, querer colocar uma sementinha nova e começar tudo de novo, tá bom? Muito obrigada, pessoal.